A gastrite é uma inflamação na mucosa do revestimento interno do estômago. E a úlcera já é uma ferida, tanto no estômago ou no duodeno, que é a parte terminal do estômago, onde começa o estômago onde termina o estômago e começa o intestino delgado. Então, uma é uma inflamação e a outra já é uma ferida propriamente dita. O que é gastrite e o que é úlcera? Bom, a gastrite, como eu falei, é uma inflamação do revestimento do estômago. E a úlcera, esse termo úlcera quer dizer ferida. Ferida a gente pode ter em qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca, a gente tem a afta, né, até no intestino. Só que normalmente quando a gente fala úlcera, a gente está se referindo às úlceras que ocorrem no estômago e no duodeno, que é aquela parte terminal do estômago. E essas úlceras são normalmente causadas por ácido, pelos ácidos digestivos, o ácido clorídrico e a pepsina. Então por isso essas úlceras recebem o nome de úlcera péptica. Então aqui a gente vai estar falando úlcera, mas vai ser a úlcera péptica, que são as úlceras gástricas e as duodenais, né? Então existe uma diferença em que uma é uma inflamação e a outra já é uma ferida propriamente dita. E a gastrite ela pode ser aguda, ter começado logo, ter um início recente, ou pode ser crônica, pode já ter começado há mais tempo. E a causa das duas? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. As gastrites agudas, o que pode causar? Bactéria, como ela falou, Helicobacter pylori. É uma bactéria que se pega em água, em comida contaminada e que, quando o indivíduo adquire a bactéria, ele pode, assim, depois de uns 3 a 7 dias, desenvolver um quadro de dor no estômago, de náusea, vômito, plenitude, ele come um pouquinho e já fica cheio, que é o empachamento, né? E esse quadro normalmente está relacionado à gastrite aguda. Outras causas de gastrite aguda, o abuso do álcool, medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, assim, que parecem inócuos, podem causar gastrite aguda, antibióticos, quimioterápicos, imunossupressores, todas essas medicações podem causar gastrite aguda. Qual é o diagnóstico preciso para eu detectar e falar, isso está começando uma gastrite? Assim, como eu falei, é uma inflamação da mucosa. Então, a única forma de você saber se essa mucosa está inflamada ou não é você realizar uma endoscopia e, através dessa endoscopia, retirar pequenos pedacinhos do estômago e estudar melhor no microscópio. Se chama de biópsia. As pessoas confundem um pouco, né? Muita gente tem os sintomas que eu falei, né? Tem dor de estômago, tem náusea, tem empachamento e fala que tem gastrite. Eu tenho gastrite. Na verdade, nós médicos usamos outro termo, dispepsia. Esse nome dispepsia vem do grego, dis quer dizer má, pepsia digestão, uma digestão ruim. Porque ela tem os sintomas. Se ela tem gastrite ou não, só através da endoscopia e da biópsia para saber, né? O que às vezes pode até frustrar alguns pacientes, que eles têm os sintomas todos, têm dor, têm desconforto e quando vão fazer a endoscopia não tem nada, tá normal. Então não tem gastrite, o que eles têm é dispepsia, são sintomas. E ambas têm cura? Tem tratamento, tem cura sim. E a gente consegue tratar só com medicação? Corrigir a dieta, né? Melhorar os hábitos alimentares, né? Prevenir. A gente pode prevenir que ocorra. Quem come muito rápido, que a gente viu na matéria, né? Prejudica a digestão. Sim, que a digestão já começa na boca. Então a gente precisa mastigar devagar para já começar melhor a digestão. Então se você come rápido, você já perdeu essa etapa. Você vai engolir o alimento praticamente inteiro. Então já está errado. Comer num lugar tranquilo, que você possa mastigar bem, com tranquilidade. Tentar fazer as refeições no horário correto, café da manhã, almoço, jantar. Tentar não ficar tanto tempo sem se alimentar, mais de 3 horas sem se alimentar. Você fica muito tempo sem se alimentar, o seu estômago fica muito ácido. Então o ideal é comer um pouquinho a cada 3 horas. Uma coisa saudável, uma fruta, um iogurte, para quebrar esse jejum. Senão você fica com fome e a próxima refeição vai ser muito grande, o que dificulta também a digestão. Gastrite dá mau hálito? Não costuma dar mau hálito, não. Eu tenho aqui... As principais causas de mau hálito são provenientes da boca mesmo, né? Então tem que ver a parte dentária, tem que ver a língua, se está sendo bem higienizada. 80% das halitoses são causadas na boca. Não, mais de 80%, 90% das halitoses são da boca. O restante é que a gente pode atribuir a alguma doença do aparelho digestivo. As frutas cítricas, ácidas, isso prejudica mais ainda? Para gastrite, sim. As frutas ácidas, elas irritam mais a mucosa do estômago. Então a gente fala para evitar. Evitar abacaxi, laranja, maracujá, limão.
para quem tem sintomas, né? Então elas pioram os sintomas. Então a gente fala para evitar sim. A gastrite, quando a gente vai tratar, a gente tenta tratar a causa. Se a gastrite é pela bactéria, então dificilmente você vai tratar só a gastrite e ela não vai voltar se o paciente tiver bactéria. Então você tem que associar os dois, tratar a gastrite e a bactéria. Se é por medicamento, você tem que orientar o paciente a não tomar tanto aquele medicamento. Se é desencadeada por fator de estresse, você tem que orientar o paciente, na medida do possível, se afastar dos fatores de estresse. Então, você tem que tratar a causa da gastrite. Uma vez tratado, ele pode voltar? A gastrite pode voltar? Sim, pode voltar. Uma vez que ele volta a se expor aos fatores de risco, se ele for reinfectado pela bactéria, se ele voltar a tomar anti-inflamatórios ou tiver que usar antibióticos, ou se ele for exposto a um fator de estresse, pode ser que volte sim. O álcool, o cigarro também ajuda, né? Sim, é bom eles aumentam a secreção ácida, então pioram os sintomas. Muitas pessoas dizem que estão com gastrite nervosa. Isso é verdade ou é mito? É um mito, é como eu falei, a gastrite, para você realmente saber se tem, você teria que fazer uma endoscopia, ver se existe inflamação na sua mucosa e até uma biópsia, retirar um fragmento para examinar no microscópio. Então as pessoas têm sintomas e esses sintomas podem estar relacionados ou não à inflamação. Então, quem tem sintoma que não tem gastrite, antes se falava que era gastrite nervosa. E hoje a gente fala que quem tem sintoma, mas não tem inflamação, na verdade tem dispepsia, tem os sintomas apenas. A gastrite é mais comum em homens ou em mulheres? As mulheres procurem mais atendimento médico, então por isso seja mais frequente. Mas existe também uma grande prevalência de doença de gastrite em homens, sim. A azia seria um sinal para gastrite ou não? Não. Ela pode... A dor da gastrite, ela é bem localizada. É uma dor aqui no epigastro. O epigastro é essa região no finalzinho do osso aqui do externo, na parte superior do estômago, bem no centro. E é uma dor localizada. Pode estar acompanhada de náusea, de vômito, de má digestão. De queimação nessa região. Se essa queimação sobe, se essa queimação é ascendente, está mais relacionada à doença do refluxo. Claro que pode existir uma interseção de sintomas. O paciente pode ter só gastrite, mas pode ter alguns sintomas de refluxo. Mas você tem que ficar mais atento a investigar a doença do refluxo nesse paciente. As crianças estão sujeitas a ter problema Sim, de estão gastrite? sujeitas sim. A abordagem é um pouco diferente dos adultos, mas as crianças também estão sujeitas. Quais medicamentos que a gente precisa ficar mais atenta? Porque eu lembro que a minha mãe, dependendo do remédio, ela falava, toma com leite para não agredir o estômago. Isso realmente acontece? Não, o leite, ele provoca um alívio momentâneo, porque ele é uma substância alcalina. Então, se você ingere, ele alivia momentaneamente os sintomas de queimação, de dor. Só que depois que passa o efeito da alcalinidade, volta a ter um efeito rebote, vai ter um efeito rebote. Então, você pode até ter mais sintomas. Então, ele alivia só na hora. Quanto aos medicamentos, a gente fala para ter mais cautela com o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, nem tanto pelo efeito local dele, mas é pelo efeito sistêmico, o efeito no corpo todo. Ele tira a inflamação inibindo uma substância chamada prostaglandina. Essa prostaglandina é que participa de todas as reações que vão levar à inflamação. Só que no estômago ela é boa. Ela participa da defesa do revestimento, da defesa da mucosa. Então, quando você toma um anti-inflamatório, você tira a prostaglandina da inflamação, mas também tira a da proteção do estômago. A indústria farmacêutica já desenvolveu anti-inflamatórios que são mais seletivos, que procuram agir só na mucosa do estômago, mas mesmo assim esse risco persiste. Então, o anti-inflamatório ele ataca, sim, a defesa tanto do estômago quanto do duodeno. E toda gastrite, ela pode virar uma úlcera? Não, a gastrite não vira úlcera. A gastrite é uma inflamação e a úlcera já é uma ferida. Mas são lesões diferentes. Para ter úlcera, o indivíduo tem que ser predisposto, ele normalmente já tem uma predisposição genética. A bactéria também é muito importante. A bactéria está presente em 95% das úlceras do duodeno, em 60%, 70% das úlceras do estômago. Então, são fatores semelhantes, mas são doenças diferentes. Então, se o indivíduo desenvolve gastrite, é porque ele provavelmente não vai desenvolver úlceras. São coisas diferentes. A comida esquentada no micro-ondas dá mais queimação ou será a comida necessariamente que está causando a minha queimação?
tenho isso há algum tempo e quero saber da doutora, tem alguma relação? Não, não tem. Deve ser a comida realmente, deve ser o Ou tipo de alimento que ela está usando. E ela falou direitinho, né? O que está causando a minha queimação. Que normalmente eles fazem o que está causando a minha gastrite, né? Então ela falou direitinho. Mas não, deve ser realmente o tipo de comida. Não tem muito a ver se esquenta no micro-ondas, na panela. Não influencia. Não tem. Então, acho que o mais importante é não se automedicar. Procurar sempre assistência médica. Porque às vezes você vai estar com um pouquinho de dor de estômago, toma o remédio da mãe, toma o remédio do vizinho, e nem sempre vai ser bom para você. Então, sempre tem que procurar orientação médica. Porque os sintomas são muito parecidos. Então, só pelos sintomas, não dá para você distinguir se é uma gastrite, se é uma úlcera. E a úlcera é uma doença grave que pode ter complicações. Então, sempre procurar assistência médica, que o médico vai saber fazer essa diferenciação, vai saber a necessidade de solicitar um exame endoscópico, a necessidade de solicitar uma endoscopia, se precisa matar a bactéria ou não, se é só orientar o paciente. Então, antes de tudo, sempre procurar assistência médica. Não se automedicar. O principal, saber reconhecer os sintomas, saber se tem sinal de gravidade, entender um pouco o que está mais grave. O que a gente chama dos sinais de alerta, se o paciente está perdendo peso, se o paciente está tendo sangramento, se o paciente já tem mais de 40 anos, precisa ligar o alerta, se ele tem história familiar de câncer, de estômago, precisa ligar o alerta. Então, sempre procurar assistência médica e sempre saber reconhecer um pouco seus sintomas, se é uma coisa mais simples ou se é uma coisa... Pode ser hereditário? Sim, a úlcera sim. O indivíduo pode ter uma predisposição genética para desenvolver úlcera sim. Câncer gástrico também. O que aconteceu foi que ela teve a úlcera e ela não foi cicatrizada. Ela precisa de cirurgia? Não, ela precisa, primeiramente, descobrir a causa dessa úlcera, se foi por bactéria. Se foi por bactéria, não adianta você dar medicação para cicatrizar a úlcera sem matar a bactéria, sem erradicar a bactéria. Então, a primeira coisa, tratar a bactéria. E aí, às vezes, só com o tratamento da bactéria a úlcera já cicatriza e em seguida cicatrizar a úlcera. Se é por anti-inflamatório, a úlcera não vai cicatrizar enquanto ela estiver fazendo uso de anti-inflamatório. Então, retirar os anti-inflamatórios. Ou se eles forem estritamente necessários, eles devem ser usados junto com medicação para proteger o estômago. Então, se essa úlcera for por anti-inflamatório, retirar a causa, que é o anti-inflamatório, e ir fazendo controle endoscópico até essa úlcera cicatrizar. Nos casos da úlcera, as úlceras duodenais são mais comuns, são mais frequentes, 5 vezes mais frequentes que as úlceras gástricas. E as úlceras gástricas a gente precisa ficar de olho de diferenciar do câncer gástrico. Porque o câncer gástrico, numa fase inicial, o tipo ulcerado, ele pode ser igual a uma úlcera. A única coisa que vai fazer a diferenciação é a biópsia. Então, as úlceras gástricas, a gente costuma pedir endoscopia, com biópsia até que elas cicatrizem. Os alimentos não interferem tanto na cicatrização da úlcera. Se você comer comidinha leve, só coisinhas mais sem sal, sem gordura, sem fritura, isso não vai fazer a úlcera cicatrizar mais rápido, tá? Mas assim, eles evitam os sintomas. Então, a gente fala para as pessoas evitarem os alimentos que vão ou aumentar a acidez, esse provocador, ou então diminuir a defesa do estômago e provocador também. Então, eles aliviam os sintomas, né? Alguns alimentos produzem sintomas, né? Então, tem uma pergunta aqui que ela pede até ajuda. É a Vilma, e ela fala assim, ó, adoro tomar café. Isso pode me causar danos? Se ela já tem sintomas, a gente fala para evitar. O que piora no café é a cafeína. Ela precisa evitar tanto o café quanto os chás que tem cafeína. Chá verde, chá mate, chá preto. Ela precisa, se ela já tem sintomas, se ela toma o café e está tudo bem, precisa evitar.